No vídeo de hoje eu vou falar sobre o que é descolamento ovular, quais são os sintomas, qual é o tratamento. Pra quem não sabe, na minha segunda gestação eu tive e eu me curei. Eu vou falar aqui um pouco também sobre a minha experiência. Olá, meu nome é Daniela, eu sou psicóloga e mãe. Eu sou mãe de dois, de um menino de 1 ano e 5 meses, ele tá fazendo 1 ano e 5 meses hoje, e eu sou mãe de um bebezinho que tá aqui na minha barriga, que eu ainda não sei o sexo, que tem apenas 4 meses. Então, na minha primeira gestação, ocorreu tudo ok, nenhum problema, e na segunda gestação, que inclusive não foi planejada, aconteceu esse problema, chamado descolamento ovular. E esse problema geralmente acontece no primeiro trimestre da gestação. Mas poucas pessoas têm conhecimento do que é. Geralmente descobrem quando tem, assim como eu. Só fui descobrir mais a fundo, né? Saber, na verdade, mais a fundo o que era depois que eu tive. Que aí eu comecei a estudar e pesquisar muito sobre isso. Então, eu vou falar aqui um pouco sobre o que é, os sintomas, o tratamento. Eu vou falar como aconteceu comigo, como eu reagi, qual foi meu tratamento, como eu consegui melhorar e continuar com a minha gestação, porque esse problema pode causar aborto. E eu espero que ajude, porque quando eu tava com esse problema, eu assisti vários relatos no YouTube, troquei experiência com várias mães e me ajudou muito a mentalizar, né, coisas positivas, a pensar que eu ia melhorar, que ia dar tudo certo e assim aconteceu. Eu melhorei, agora a minha gestação tá ótima, normal, saudável. Mas antes de eu começar, de fato, com o vídeo, gente, se inscreva no meu canal, dê um like para que vocês recebam sempre vídeo. Eu tô aqui toda semana trazendo vídeos, trazendo conhecimento, postando. Então, por favor, dá essa moralzinha aí. Não deixe de se inscrever e deixar o seu like. O que é descolamento ovular? É um descolamento da bolsa. A bolsa gestacional é onde o bebezinho fica, dentro daquele líquido, né, amniótico. Então, o descolamento ovular é o descolamento. Então, no meu caso, eu tive 50% de descolamento, ou seja, metade da minha bolsa tinha descolado. Quais são as causas desse problema? Então, ainda não se sabe muito bem quais são as causas, mas pancadas na barriga podem causar o descolamento desse saquinho gestacional, e baixa hormonal também, a baixa da progesterona também pode causar esse problema. Os tratamentos, né, varia de acordo com a quantidade de descolamento. Tem pessoas que eu conheci que tem um descolamento maior do que o meu, 70%, 80%. A Sabrina Sato, inclusive, teve esse problema também, e ela teve 70% de descolamento, ou seja, o descolamento dela foi maior do que o meu foi 50%. E aí o tratamento varia muito do descolamento, então é muito importante você, assim que você descobre na ultrassonografia, você corre para o seu médico, porque a pessoa que faz a sua ultrassonografia, ela não vai te dar o tratamento, ela não vai prescrever ali, ela vai pedir para você procurar o seu médico para te orientar sobre, entendeu? E às vezes a diferença de uma consulta para outra pode demorar, né? Às vezes você fez uma ultrassonografia, descobriu que você tem esse problema, e essa consulta é só daqui a 2 semanas, foi o que aconteceu comigo. Então, eu comecei a pesquisar muito sobre o que eu poderia fazer, né, para prevenir um aborto, porque o descolamento pode sim causar o aborto, infelizmente. Então, o que eu fiz? De início, repouso. O meu tratamento foi repouso de início, antes da consulta com o meu médico. Então, eu só levantava para ir no banheiro. Inclusive, gente, eu descobri o meu descolamento, vou mostrar aqui para vocês, com 7 semanas e 4 dias de gestação. Eu tinha 7 semanas e 4 dias exatamente. Eu vou mostrar aqui pra vocês. A área do descolamento. Aqui é a área do descolamento. Essa daqui é a área do descolamento, tá vendo? Aí aqui é o saquinho gestacional. Em cima a área de descolamento, ó. Tá vendo? E aí, algumas pessoas também chamam de hematoma, porque forma um hematomazinho aqui. Isso daqui é um hematoma de sangue. Aqui em volta, aqui na frente. Forma um hematoma de sangue que faz com que descole o saco. Em algumas mulheres pode causar sangramento. No meu caso, eu não tive sangramento. Foi uma surpresa, porque estava tudo normal. Eu fui fazer a ultra e eu descobri que tinha. Mas tem algumas mulheres que descobrem porque tem um sangramento ontem. É muito comum acontecer o sangramento. Comigo não aconteceu. Então, o tratamento. No meu caso foi repouso, só levantava, repouso absoluto, gente. Não pode ter relação sexual, não pode praticar exercício físico, não pode carregar peso, abaixar. Eu só levantava para poder ir no banheiro e tomar banho. Só, eu evitava ao máximo ficar em pé, porque a pressão
a pressão que a gente exerce quando a gente fica em pé pode piorar. E aí, depois, quando eu tive a consulta com o médico, ele me passou um medicamento, que era intravaginal, que eu tinha que colocar inserir, né, na vagina toda noite, que era Ultragestan, que era pra usar até melhorar. E aí, 7 semanas e 4 dias. E então, não compre medicamento, gente, sem orientação médica. Primeiro vá ao médico para saber se você tem necessidade de tomar medicamento, as doses, porque tem mulheres que precisam tomar mais do que uma vez por dia, no meu caso foi uma vez. E é isso, eu respeitei o que foi dito, o que o médico quis. O que o médico quis, não. Eu respeitei o que o médico me orientou. Porque eu não queria ter um aborto. Apesar de ter sido uma gestação não planejada, era uma gestação desejada. Porque a partir do momento que eu descobri que eu ia ser mãe novamente, eu comecei a amar a ideia, sabe? Apesar de eu não ter planejado, eu comecei a amar a ideia, então eu não queria de forma alguma ter um aborto. Então eu segui a orientação médica. Eu tinha na minha consciência que eu tava fazendo o melhor que eu pude fazer no momento. Assisti vários vídeos no YouTube, assisti vários relatos e isso me ajudou muito. Por isso que eu tô fazendo esse relato, que eu espero que ajude você. Siga o que o seu médico tá falando, não abuse. Então, é possível melhorar, mas tem que seguir o que o médico fala. Não pode ficar abusando, não pode querer achar que tá tudo ok, que a gestação tá normal. Não, gente, tem que fazer repouso, tem que usar o medicamento, não esquecer que vai ficar tudo bem, eu te garanto, mas se cuide. É possível sim melhorar, é possível ter a gestação, realizar o seu sonho, porque eu sei que esse momento é um momento muito lindo que a gente sonha, mas temos que seguir a recomendação médica, e aí é individual. Você tem que conversar com o seu obstetra e ver o que você tem que fazer. O meu médico me orientou a ficar usando medicamento, como eu falei pra vocês, Ultragestan, fazer repouso, não pode ter relação sexual, não pode praticar exercício físico. E aí eu tenho um filho de 1 ano e 4 meses, quer dizer, agora 5, né? Mas na época ele tinha 1 ano e 3. E eu ainda não tinha nem completado 2 meses. E meu filho mamava. Eu amamentava o meu filho. Meu filho ainda estava em aleitamento materno. Por mais que eu tivesse grávida, como até então minha gravidez estava tudo ok, eu amamentava meu filho. E aí, mais uma das recomendações médicas. Não pode amamentar. Porque a amamentação, quando a gente amamenta, é liberada ocitocina. A ocitocina, ela estimula a contração do útero. E como eu já estava com esse descolamento do saco, eu não podia ter contração nenhuma no útero. Então eu tive que, infelizmente, fazer um desmame abrupto pro meu filho. Não foi da forma que eu imaginei. Não foi um desmame gentil. Eu vou fazer até outro vídeo, que tem algumas seguidoras no meu Instagram me perguntando, me pedindo pra falar um pouco sobre como foi o processo de desmame. Infelizmente não foi do jeito que eu sonhei, que eu idealizei, né? A vida tem disso, né? Às vezes a gente tenta controlar, planejar, mas nem tudo está ao nosso alcance. Então, mais uma das recomendações foi fazer o desmame. Foi muito duro pra mim, sabe? Porque eu planejava amamentar até onde desse. Eu, inclusive, estudei sobre lactogestação, né? Amamentar durante a gestação. Tava planejando fazer uns vídeos sobre isso, só que, infelizmente, comigo não pôde ser possível. Eu amamentei até os 7 meses e 4 dias, mas a partir do momento que eu descobri que eu tive esse problema, eu tive que parar. Eu não pude mais amamentar. Meu filho tem mais de 10 quilos, então eu não podia pegar o meu filho no colo. E isso, pra mim, foi bem duro. Eu não podia abaixar pra dar banho nele. Então, eu tive que ficar durante esse tempo sem abaixar, sem pegá-lo no colo. Eu só podia colocá-lo no colo sentada. E aí tudo bem, meu médico me orientou com 12 semanas, né, quando eu completasse 3 meses, voltar pra fazer a ultra, que aí eu ia fazer a ultra da translucência nucal, que é uma ultra, né, recomendada, e pra verificar se o bebê não tem nenhuma anomalia, nenhuma má formação, e depois, e também verificar essa questão de descolamento, se progrediu, se melhorou. E aí quando eu fui fazer, eu tava exatamente com 12 semanas, gente, eu não esperei, no dia que eu completou 12 semanas eu fui fazer. Ele falou que era a partir de 12 semanas. E aí, olha que coisa mais linda aqui. Olha, deixa eu mostrar mais de perto o meu bebezão. Ó, feto. Aqui é o feto, meu neném, todo formadinho, ó. Tá vendo, gente? Aqui, ó, todo formadinho. Eu não tinha mais nenhum descolamento, tinha melhorado, já tava tudo totalmente colado. O meu bebê tava grande, tava crescendo, tava saudável, não deu nenhuma alteração no exame, coração ok, tubo neural ok, os órgãos ok, não teve alteração da nuca, né, da translucência nucal, osso nasal presente. Então eu parei pra pensar e pra refletir, né, o quanto foi importante eu
eu cumpri o que o médico falou e como minha consciência estava tranquila de que agora minha gravidez foi à frente. Hoje eu tô fazendo esse vídeo, eu tô com 15 semanas e continua tudo ok, meu bebê tá crescendo, tá se desenvolvendo muito bem. Então, se você tá passando por esse problema hoje, saiba que se você seguir as recomendações, vai ficar tudo bem. Eu sei que quando a gente descobre é um choque. Eu sei que é muito ruim a gente ter que ficar deitado, não poder fazer nada, ter as pessoas... Nós somos independentes, né? Eu sou muito independente. Eu ter alguém pra ter que fazer minhas coisas, eu não poder ficar fazendo minha comida, eu não poder nem dar banho no meu filho, sabe? Ficar pegando ele no colo, isso pra mim foi muito duro. Mas agora, vendo esse resultado, vendo aqui, o quanto meu bebê tá se desenvolvendo bem, o quanto ele cresceu, eu parei pra pensar que valeu a pena. Valeu a pena esse sacrifício que eu fiz nesse início. E agora é só alegria, agora é só a bola pra frente, curtir a gestação, curtir essa segunda chance. E acima de tudo agradecer, né? Ser grata por estar gerando de novo, por poder gerar uma nova vida, por meu bebezinho estar saudável, meu filho de 1 ano e 5 meses é saudável, esse bebezinho também. E agora esperar a próxima ultra para descobrir o sexo. Muito obrigada, gente, para quem assistiu aqui até o final. Eu imagino que se você esteja assistindo esse vídeo porque você também está passando por esse problema, porque eu sei que eu assisti vários vídeos sobre esse problema. Tenha calma no seu coração. Siga a recomendação médica, não abuse, não ache, tá tudo bem, o médico pediu repouso, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu sei que é difícil, ainda mais quando a gente tem um filho, mas tente repousar o máximo possível, beba bastante água e vai ficar tudo bem, tá bom? Eu desejo uma ótima gestação, eu desejo que você tenha forças para passar por esse momento. Caso você se sinta prejudicada de alguma forma, caso você se sinta mal, procure ajuda, um psicólogo pode te auxiliar, nesse momento pode ser muito bom para você. Fazer terapia na gestação é muito importante, no pós-parto, no parto, e hoje em dia tem um recurso de você fazer terapia online, então hoje em dia é acessível, você pode fazer até deitada. Mentalize coisas boas, evite ficar vendo vídeos de coisas ruins, veja relatos assim como o meu de pessoas que tiveram, que deu certo, que a gestação tá fluindo, porque no YouTube tem muito relato maneiro. Eu desejo uma ótima gestação, muita saúde pra você, pra sua família que tá sendo formada, pro seu bebê. Muito obrigada. E não deixe de se inscrever aqui no meu vídeo não, tá, gente? Não esqueça, ó, rapidinho. Muito obrigada e até o próximo vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a minha experiência com o desmame do meu filho mais velho. Olha, mãe, eu sou mãe de 2, né? Um bebê de 1 ano e 5 meses e um bebê que tá sendo formado aqui na minha barriga, que tem 15 semanas. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouco, comentei no Instagram que eu tinha desmamado meu filho, né? E aí muitas seguidoras ficaram curiosas, ficaram querendo saber como foi minha experiência, querendo saber como é que foi, né? Como é que meu filho reagiu, enfim, a experiência no geral, pra mim e pro meu filho. E aí eu tinha prometido pra elas que eu ia fazer um vídeo aqui no YouTube e que eu ia divulgar, porque é tanta coisa que eu preciso falar que não ia dar no stories de 15 segundos, ia ficar lá um monte de stories. Então eu preferi falar por aqui, porque dessa forma, além das minhas seguidoras, outras mães também que estejam passando por isso, também pode ser que ajude, né, esse vídeo que eu tô fazendo aqui. O desmame que eu tive que fazer no meu filho, eu falo que eu tive que fazer porque eu não queria fazer, mas eu tive que fazer. Eu tive um problema chamado hematoma ovular. Não, desculpa. É descolamento ovular porque também é conhecido como um hematoma, né? Então, esse problema, eu vou postar até com um vídeo falando sobre, né, dando o meu relato, até pra quem já passou por isso, ou quem esteja passando por isso, se sinta mais confortável, saiba que tem que seguir as recomendações que vai ficar tudo bem. Então, eu tive que fazer o desmame do meu filho. Eu não queria fazer, mas eu tive que fazer porque eu tava tendo um descolamento do saco gestacional. 50%, a metade do meu saco tinha descolado e eu não podia amamentar. Porque caso eu amamentasse, eu podia sofrer um aborto. Então, infelizmente, meu filho tinha 1 ano e 3 meses na época, agora ele tem 1 ano e 5. Já tá tudo bem, tá, gente? Eu melhorei. No vídeo, no meu relato, eu falo sobre.
eu tive que fazer um desmame abrupto. Não foi do jeito que eu planejei, não foi do jeito que eu sempre estudei. Porque eu queria fazer um desmame gentil, eu não queria ter que fazer desse jeito, mas é assim, nem tudo tá sob o nosso controle e tem algumas coisas que fogem do nosso controle e temos que fazer, né? Mesmo a gente não querendo, a gente tem que fazer. E foi dessa forma que eu tive que desmamar meu filho para preservar a saúde desse bebezinho e, que tá aqui se desenvolvendo e a gestação, porque eu não queria sofrer um aborto, né? Então foi uma decisão difícil, na verdade não foi nem uma decisão, né, eu não tive escolha, mas foi uma ação difícil, mas necessária no momento. O processo de desmame durou por aqui uma semana. Meu filho tinha 1 ano e 3 meses, ele mamava e esse processo durou uma semana. Então eu vou falar de forma detalhada como é que foi, tá? Pra vocês entenderem como funcionou aqui, gente. Mas cada criança é única, eu posso fazer outro vídeo também, se vocês tiverem interesse, comentem aqui sobre um desmame gentil. Mas infelizmente no meu caso não aconteceu desse jeito. E eu prefiro ser sempre o mais transparente possível, porque eu tive que fazer esse desmame, enfim. Então, assim que eu descobri esse meu problema, né, o descolamento ovular, eu tive que imediatamente trabalhar de casa. E aí, o que acontece? Minha mãe ficava olhando o Bernardo pra eu trabalhar. E aí eu não podia amamentar o meu filho, então eu me trancava no quarto e trabalhava, vinha, brincava com ele, nunca deixava de dar atenção, sempre deitada, né, ele do meu ladinho, eu brincando com ele do jeito que eu podia, porque eu tive que fazer um repouso. E aí durante o dia, como eu trabalhava fora, antes de ter que trabalhar em casa por causa do problema que eu tive, eu já não amamentava ele durante o dia, era só à noite, eu chegava do trabalho, tomava banho e ele pulava em cima de mim. E aí quando eu encerrava meu expediente, né, quando eu comecei a encerrar meu expediente aqui, home office, vinha a hora que meu filho queria mamar. E aí eu pegava uma mamadeira e dava pra ele. E aí como ele tava com vontade de mamar, ainda bem que ele se adaptou super bem ao leite de vaca, porque como ele já tinha mais de 1 ano, ele podia consumir leite de vaca. Eu enchia a mamadeira, esquentava um pouquinho, ele tomava tudo. Isso fazia com que ele esquecesse um pouquinho do peito. E aí o pai dele chegava do trabalho e a gente ia colocar pra dormir. O meu filho, gente, só dormia no peito antes de eu ter que desmamar, então aí foi outro desafio. Ele começou a dormir com o pai começou a ninar, eu não podia ficar por perto, até durante a madrugada, porque se ele me visse de madrugada, ele ia querer mamar. Então, quando ele acordava de madrugada querendo mamar, ele ainda acordava 1, 2 vezes. Quem tinha que acolher era o pai. Eu não podia acolher, senão ele queria peito. Aí o pai vinha, fazia uma mamadeirinha, dava pra ele, ele tomava, o pai ninava. E nem sempre ele reagia bem. Na primeira semana foi muito difícil, ele tinha alguns despertares, ele despertava mais do que o normal, porque ele sentiu falta do peito. Todas as vezes o pai acolheu, então assim, o pai, ou se não tiver pai, algum cuidador próximo, é fundamental nesse processo. Ainda mais tendo que fazer um desmame abrupto, né? Então assim, realmente eu não tive como postergar, tinha que ser ali agora e acabou, porque eu não queria ter um aborto. E eu não podia, né? Minha consciência não ia deixar, enfim. Então, todas as vezes que ele acordava à noite, o pai acolhia. E foi durante uma semana de muitos despertares. Ele despertava muito e o pai não dava mamadeira todas as vezes que ele despertava, tá? Ele só tomava mamadeira uma, no máximo 2, mas geralmente era uma vez. Nas outras, o pai ficava estilo zumbi mesmo, ninando, deitava junto. E assim foi durante uma semana. Então, na primeira semana foi desse jeito. Foi difícil. Ele despertava várias vezes, o pai trabalhando fora, estava extremamente cansado. Só que assim, eu não podia pegar meu filho no colo por causa do problema que eu tava, né? Do descolamento. E eu também não podia amamentar, então não tive outra opção a não ser o pai. O meu marido, né, foi fundamental nesse processo. Sem ele teria sido muito mais difícil. Ele foi super parceiro. E, assim, grande parte do sucesso dessa ação, né, desse processo, foi por parte dele, que tava ali o tempo todo de madrugada, porque se eu aparecesse, gente, eu já tentei aparecer, só que ele chorava, gritava, queria mamar. Era muito difícil ter que negar, sabe, mamar pro filho, porque você realmente não podia amamentar. Então, teve que ser dessa forma, teve que ser com o pai. Durante o dia, eu era o máximo possível presente. Brincava com ele, acolhia da forma que eu podia no momento. Fora isso, era com o pai. E aí, após 15 dias, ele passou a dormir a noite toda. Até então, meu filho nunca dormia a noite toda. Até quando ele tava mamando no peito, ele acordava 1, 2 vezes pra mamar. E aí veio esse processo aí turbulento do desmame, que ele despertava várias vezes, chorando. Enfim, o pai acolhia.
E aí, depois de 15 dias do desmame, ele passou a dormir a noite toda. E aí ele começou a dormir 8, 9 da noite e até 6, 7 horas do dia seguinte direto, sem acordar. Todo mundo começou a descansar bem, ficou tudo bem, a rotina voltou. Então, basicamente foi isso, gente. Na primeira semana, vários despertares. Até ele se acostumar, ele mamava 1, 2 vezes. Na segunda semana, ele mamava, passava a despertar 1, 2, igual ele despertava quando mamava no peito. E aí o pai passava a dar 1, 2 mamadeiras. E depois de 14, 15 dias, após o desmame, ele começou a dormir a noite toda. E aí ele só acorda no dia seguinte. E agora eu vou falar um pouco sobre o meu peito. Sobre o meu peito. Por quê? Porque como eu amamentava o meu filho, o meu corpo, ele estava acostumado a produzir leite. Tinha aquela rotina de encher um pouco o peito ou não encher, de ter leite. Durante 4 dias, os 4 primeiros dias, eu tinha que tirar 1 vez por dia o leite. Eu tirava o leite. Eu até aproveitava e dava esse leite pro meu filho. Eu tirava 1 vez por dia, porque eu não podia ter estímulo na mama. Então, 1 vez por dia eu tirava aquele leite e dava pro meu filho, porque meu peito estava começando a empedrar e doía muito. Durante os primeiros 4 dias, gente, doía muito, assim, muito, muito, muito. Porque eu não sei se seu peito já empedrou, mas você sabe como é que é. Então eu tive que tirar 1 vez por dia, não teve jeito. Eu tirava 1 vez por dia, eu só não dava mamar pra ele, porque senão ia dificultar esse processo de desmame, então eu mesma tirava. 5º dia já parou de empedrar, já parou de ficar cheio, e aí o meu corpo foi diminuindo a produção, naturalmente. Eu tava com 7 meses e 4 dias de gestação. E aí, com 12 semanas, eu descobri que meu problema tinha melhorado. Eu não tava mais com descolamento. Hoje eu tenho 15 semanas de gestação. O meu peito ainda sai leite, gente. É uma coisa incrível. Eu não amamento meu filho, não voltei a amamentar. Como ele já não se importa mais, já não pede, já não sente falta. Então, eu não voltei a amamentar depois que eu melhorei do meu problema de descolamento ovular, do descolamento da bolsa gestacional. Mas o meu corpo ainda produz. É fantástico, eu ainda tenho leite, mesmo depois de todo esse tempo. Eu não tiro leite, eu não amamento, mas eu ainda tenho leite. E é isso, a minha gestação, ela tá fluindo da melhor forma possível. Meu filho se acostumou a não mamar mais no peito, hoje ele tem 1 ano e 5 meses, ele não mama mais no peito, ele toma... E como tá hoje em dia? Então, ele toma mamadeira 1 vez por dia, ele janta, geralmente 6h30 da noite, quando dá umas 8, 8h30, ele toma uma mamadeira de 240 ml e dorme a noite toda, não acorda pra mamar de madrugada mais, só acorda no dia seguinte toma café da manhã normal e as refeições do dia normal. A alimentação dele já tá super estabelecida, então não precisa dar mamar durante o dia. Eu só dou uma mamadeira, que é nesse horário que eu te falei, 8, 8h30. Hoje em dia tá tudo bem, ele não sente falta. Durante o primeiro mês, mesmo ele sem mamar, ele ainda chegava e ficava às vezes... Botava a mão por dentro da minha blusa, ficava apertando meu peito. Hoje em dia ele já não faz mais isso, ele já não sente mais falta. Chega o horáriozinho dele da mamadeira, ele já fica pedindo. Eu falo, quer mamar? Quer uma mamadeira? Ele já fica pedindo, todo feliz. E é isso. Hoje em dia meus 2 filhos estão bem, ele ficou bem com desmame. Meu bebezinho aqui tá sendo gerado da melhor forma possível. Até vou mostrar aqui uma outra dele, ó. Aqui, ó. Aqui tinha 12 semanas, agora eu tô com 15. E no final das contas deu tudo certo. Então, se você tá passando por esse processo, se você não é que nem eu, você não tem nenhum problema que você tem que desmamar, se você tá passando por esse processo, é importante você ter uma rede de apoio, ter uma pessoa com quem você possa contar. É importante também que o seu marido, se você tiver, né, o pai, participe desse processo ativamente. É importante também fazer da forma mais gentil possível pro bebê também não achar, pra criança não achar também que você simplesmente não quer dar mamar pra ele, e vai ficar tudo bem. No início, assim, pode ser um processo complicado, pode ser um processo demorado, mas no final das contas vai ficar tudo bem. O seu filho vai continuar te amando, você vai continuar demonstrando que ama, carinho de outra forma, de uma forma nova, e vai ficar tudo bem. Muito obrigada, se você tá assistindo esse vídeo até aqui, muito obrigada por assistir. Não deixe de se inscreva aqui, porque você vai estar ajudando muito o canal. Eu vou continuar postando aqui toda semana vídeos, os vídeos vão chegar pra você. Muito obrigada. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me chamar no Instagram sobre esse processo, que eu tenho algumas seguidoras que vieram conversar comigo, eu troquei ideia. Comentem aqui como tá sendo essa sua experiência de desmame e até o próximo vídeo.
Sua licença maternidade acabou e você vai ter que voltar a trabalhar mesmo seu bebê ainda estando no aleitamento materno exclusivo? O seu bebê nunca consumiu outro alimento que não seja o leite materno e mesmo assim você precisa trabalhar fora de casa? No vídeo de hoje eu vou falar tudo sobre ordenha e armazenamento de leite materno para que não falte leite para o seu bebê enquanto você estiver fora. Olá, meu nome é Daniela, eu sou psicóloga e no vídeo de hoje eu vou falar tudo sobre ordenha e armazenamento de leite materno. Aqui no Brasil, a licença maternidade é de apenas 4 meses, podendo ser prolongada por 4 meses e 15 dias, caso você consiga um atestado. E a recomendação dos maiores órgãos de saúde é aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. E aí que a conta não bate. Como que a gente volta a trabalhar com 4 meses, sendo que o bebê precisa se alimentar do leite materno até o 6º mês? Ou leite materno ou fórmula? Sendo que você quer continuar amamentando seu bebê com leite materno e não sabe como. Então, gente, aqui eu vou falar tudo sobre passo a passo de como se ordenha, como se armazena leite materno de uma forma segura, para que seu bebê tenha sempre leite enquanto você estiver fora e que você se sinta tranquila sabendo que não vai faltar alimento para o seu bebê e que também você não precisa gastar dinheiro comprando fórmula, um dinheiro que talvez você não estivesse contando que fosse gastar. Então, antes de tudo, quando você pensa em ordenha, em armazenamento de leite materno, você tem que pensar onde? Onde que você vai colocar esse leite materno? A recomendação, gente, é que seja em potes de vidro com tampa de plástico. E aí é interessante pensar em potes que caibam até 150 ml mais ou menos, que é a quantidade que o bebê consome por mamada. Em torno de 150 ml, 160, 170. Então, eu sei que às vezes pode ser difícil conseguir esses tipos de pote para você armazenar o seu leite. Aqui eu usei esse potinho da Nestlé. Eu comprei as papinhas, tive que descartar e lavei e eu usei e uso, na verdade, esses potes aqui, tá vendo? Pote de vidro com essa tampinha. Então esses potes são muito úteis para você usar, para você armazenar leite e é a recomendação também. E aí você comprou os potes, tudo ok, você conseguiu os potes e agora, antes de tudo, lave os potes e depois, como que se faz esse processo de esterilizar potes? Você pega uma panela, ferve água e coloca o pote todo dentro da água, de forma que a água fervida entre no pote, tanto na parte de dentro, né, na superfície que o leite vai ficar, quanto também na parte de fora. Então é a melhor forma e a mais fácil de esterilizar. Pegue esses potes numa panela grande com água fervendo, coloque os potes na água durante 15 minutos ou mais. Dessa forma, o pote vai estar esterilizado. Após isso, você pega esse pote, forra um papel toalha e coloca ele de cabeça para baixo. Não é recomendado secar com pano de prato, porque o pano de prato, ele contém às vezes restos de alimento e pode correr o risco de contaminar o leite. Então, é dessa forma que deve ser feita, ok? Lave o pote, esterilize na água quente, na água fervendo por 15 minutos ou mais e coloque para secar de forma natural de cabeça para baixo. A segunda etapa fundamental é, antes de ordenhar, lave as mãos bastante, passe álcool em gel e tire qualquer anel, enfim, prenda os cabelos e ordenha. O leite, você faz o seguinte movimento, você pega o seio em formato de C e joga para trás. Joga para trás. Dessa forma o leite vai saindo. Isso se você usar a mão. Tem como você também usar as bombinhas, mas caso você não tenha condição financeira de comprar bombinhas, eu, por exemplo, uso a minha mão. Sempre tirei e me adaptei melhor com a mão. Você faz o seguinte movimento. Aí, nessa etapa, vamos supor que você tirou apenas 30 ml de leite. O pote já está esterilizado, você só conseguiu tirar 30 ml de leite, você não conseguiu tirar mais que isso. Pega esse leite, armazene no congelador. Mesmo que seja só 30 ml. Depois, quando você for ordenhar de novo, você pega um pote já esterilizado com esse processo de esterilização que eu expliquei anteriormente,
tira mais a quantidade que você conseguir, vamos supor que você tire mais 50 ml. Você pega esses 50 ml e coloca dentro do leite que já está congelado no congelador, formando assim, lá já tem 30 ml, você tirou mais 50, totalizando 80. E aí você vai fazendo até completar mais ou menos 150 ml, que é a quantidade por mamada que o bebê consome. E aí é importante, gente, deixar sempre uma distância de 2 dedos. O pote fica no congelador e tem que ter uma distância de 2 dedos vazio. Por quê? Porque o leite congelado, ele expande. Quando ele expande, ele cresce. E se você encher até o topo, vai quebrar o vidro. Então é importante você deixar essa distância. A recomendação brasileira é que o leite pode ficar armazenado no freezer por até 15 dias. Então, 15 dias antes de você voltar a trabalhar, você já pode começar esse processo de ordenha e armazenamento do leite materno, porque o leite materno é seguro ele ficar até 15 dias no congelador. E aí, identifica os potes com as datas, que aí você já vai saber quais que vão ser usados primeiro, né? Os mais antigos vão ser usados primeiro do que os que você for tirando depois. A próxima etapa é consumir esse leite. Para isso, é necessário descongelar para o bebê tomar esse leite. E como é feito isso? Você pega uma panela, esquenta a água, desliga o fogo, pega esse pote com leite congelado e deixa dentro em banho-maria. Em poucos minutos, esse leite vai descongelar e você vai poder dar para o bebê consumir. O cuidador, né? A pessoa que for ficar com o bebê vai poder dar para o bebê consumir. E é importante, gente, nesse caso de consumir, vamos supor que o leite está 150 ml, você já colocou em banho-maria, descongelou, você encheu uma madeira, o bebê consumiu. O bebê consumiu apenas 130, 140, aí sobrou 10, 20 ml. O que você vai fazer com esse restinho de leite que sobrou? Descarte. O leite que for descongelado em banho-maria, ele não pode ser congelado novamente, ele não pode ser reutilizado, porque aumenta muito o risco de contaminação, e contaminação no bebê é muito perigoso para desenvolvimento de infecções, diarreia. Então, se o bebê largou, jogue fora o que sobrou. Não reutilize, não coloque na geladeira, não congele, muito menos esquente e dê para ele novamente. O leite deverá ser descartado. E é por isso que aqui eu estou enfatizando a importância de você armazenar no pote a quantidade adequada. Porque se você pegar um pote com 500 ml e aí você vai descongelar 500 ml, o bebê não consome 500 ml de uma vez só. E aí vamos supor que o bebê consuma 150, o resto vai ter que ser descartado. Então você tirou todo aquele leite à toa. Por isso que a recomendação é potes pequenos, porque o bebê ele não consegue consumir grandes quantidades porque o estômago dele é muito pequeno. Então, esse pote aqui tem mais ou menos 170 ml. E aí, como tem a distância de 2 dedinhos, como eu falei anteriormente, acaba ficando em torno de 150 ml. E isso já é o suficiente para o seu bebê se manter alimentado por mais ou menos 2 horas, 2 horas e meia. Cada bebê funciona de um jeito, cada bebê se alimenta, demanda de um jeito, tem uma demanda específica. Mas, geralmente, essa quantidade mantém o bebê alimentado por 2, 3 horas. Mas não foque no tempo, foque na quantidade que o bebê se sente bem. E aí você, com o tempo, você pode ir perguntando pro cuidador como é que tá sendo, se o bebê tá consumindo essa quantidade toda, se é muito. Aí se você perceber que a criança ela só consome 120 ml, então você já sabe que não vai precisar tirar 150. Você pode tirar um pouco mais para que também não tenha desperdício do seu leite. E aí esse leite você já podia ter colocado em outro pote e preenchendo ele para virar mais uma mamadeirinha pro bebezinho enquanto você tá trabalhando. E aí outro item importante: qual a quantidade que o bebê consome e quantos potes é interessante deixar guardado para você se sentir segura na volta do trabalho. Então, gente, essa questão é muito subjetiva. Depende muito, principalmente da sua carga horária no trabalho, da quantidade de vezes que você trabalha por semana fora. E também depende muito de quantas horas você fique fora. Porque às vezes você pode trabalhar 6 horas por dia, mas só de transporte de ida 2, mais de volta 2, totalizando 10. Então, o mais importante de tudo é você saber quanto tempo você vai ficar fora e quantos dias na semana você vai ficar fora. Vamos supor, no meu caso, eu ficava fora 10 horas por dia de segunda a sexta. E aí, o meu bebê consumia
4 potes de 150 ml enquanto estivesse fora, até ele completar 6 meses, que aí começou a introdução alimentar. Então, depende muito da sua carga horária. Geralmente, um pote de 150 ml pode ser que alimente o bebê por 2 horas, pode ser que alimente por 1h30, 2h30, depende muito do ritmo do bebê. Então, é importante saber com a pessoa que vai ficar o bebê como está sendo essa rotina. Se o bebê está consumindo tudo, quanto tempo o bebê está sentindo fome, está sentindo necessidade de mamar de novo, aí você vai saber mais ou menos a quantidade que você deve tirar. Mas eu recomendo, isso é particular meu, tá? Não é que tenha uma orientação sobre isso. É minha recomendação mesmo, minha experiência própria, que eu observo, é deixar pelo menos 20 potes de 150 ml. Pelo menos, de 20 a 25. Porque aí já é uma margem de segurança de você saber que o bebê durante, vamos supor, pelo menos uma semana já vai ter leite garantido. E aí o resto você simplesmente tira no trabalho. Eu vou fazer outro vídeo para falar de transporte de leite materno no trabalho, como você tira leite materno no trabalho, porque senão esse vídeo vai ficar muito grande. Mas é muito importante seguir todas essas recomendações que eu fiz aqui, que eu falei para vocês, que são recomendações dos órgãos de saúde da Fiocruz, para que não corra risco de contaminação do leite materno e que o seu bebê possa preservar e se alimentar do melhor alimento. Vocês acharam interessante essas informações? Acharam úteis? Então não deixem, gente, curta, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com mais mães para que mais mães saibam como continuar dando mamar, né, o leite materno para os seus bebês, para que também economizem no bolso e para que os bebês tenham acesso a um melhor alimento durante os 6 primeiros meses. Seu bebê dormia e de um dia para o outro ele começou a despertar várias vezes à noite, ele mudou a forma de se alimentar e ele demanda colo e você o tempo todo. No vídeo de hoje eu vou explicar por que isso acontece e como lidar com esse momento. Olá, meu nome é Daniela, eu sou psicóloga e no vídeo de hoje eu vou falar o porquê de bebês estarem num padrão de sono, num padrão de alimentação de um dia para o outro mudarem. De um dia para o outro você simplesmente não reconhece mais seu bebê apresenta comportamentos totalmente diferentes, seu bebê desperta várias vezes durante a noite. Por que isso acontece? O que está acontecendo com o seu bebê? Mas antes disso, gente, se inscreva no meu canal, curta, para que esse vídeo chegue a mais mães e mais mães se sintam mais tranquilas sabendo que é normal e faz parte do desenvolvimento do seu filho. Eu vou informar o porquê faz parte do desenvolvimento do seu filho e a importância disso. Então, gente, eu vou falar hoje sobre salto de desenvolvimento. Talvez vocês já tenham ouvido falar, né, sobre salto de desenvolvimento, mas vocês ainda não entenderam o que é salto de desenvolvimento. Então, o nosso aprendizado, ele é linear. A gente aprende aos poucos as coisas. Vai acontecendo assim, de forma linear. Com o bebê não funciona dessa forma. O bebê simplesmente aprende de um dia para o outro. Imagina, você já reparou o seu bebê que em um dia ele não conseguia pegar um objeto e simplesmente no dia seguinte ele pega o objeto? Ou um dia ele não tinha alguma habilidade e de um dia para o outro ele começou a ter várias habilidades? Por isso que o nome é salto de desenvolvimento, porque o aprendizado do bebê, ele se dá de uma forma repentina, de um dia para o outro ele adquire várias habilidades. Salto de desenvolvimento são momentos que os bebês estão adquirindo aprendizado, eles estão adquirindo novas habilidades. E aí essas habilidades elas vêm acompanhadas de alguns desconfortos para o bebê. Imagina, de um dia para o outro o bebê era um bebê que só ficava deitado e aí o bebê agora fica sentado. Isso para ele gera insegurança, isso gera um desconforto, ele já não se reconhece. E aí os pais podem não reconhecer mais aquele bebê porque ele tá muito diferente, mas ele também não se reconhece. Então isso gera um desconforto muito grande nele. O amadurecimento, porque o sistema do bebê ele é ainda muito imaturo. Então o amadurecimento do sistema nervoso no bebê aflora essas sensações. E ele se sente desconfortável, sim. Imagina, ele tem uma forma de ser no mundo, ele tem uma forma de estar no mundo, ele tá acostumado com aquele padrão e de um dia para o outro ele já consegue fazer várias coisas diferentes.
Então, sim, isso causa um grande impacto. Isso aí acaba causando também alterações, tanto no sono, como na alimentação, como no comportamento dele. E ele tende a procurar mais apoio, mais uma fonte de segurança. E aí ele está acostumado a um lugar a sentir a sensação de pertencimento a um lugar, então aquele mundo que ele está acostumado passa a ser estranho, passa a não fazer mais sentido para ele. E ele tem que começar a se adaptar nesse mundo, junto com o sistema nervoso dele que está se tornando maduro. E isso tudo causa inquietação no bebezinho. E aí os saltos de desenvolvimento são muito subjetivos, depende de cada bebê. Cada bebê reage de uma forma diferente aos saltos de desenvolvimento. E os saltos de desenvolvimento acontecem sempre quando o bebê está adquirindo novas habilidades. Então, no primeiro ano de vida acontece muitos saltos de desenvolvimento no bebê, porque o bebê está adquirindo e está aprendendo muito o tempo todo. Então, cada bebê reage de um jeito. Um bebê da vizinha pode ser que coma mais e durma melhor. O seu pode ser que desperte mais e coma menos. Então, não tem como comparar, porque cada bebê tem a sua forma de lidar com o salto de desenvolvimento, e o salto de desenvolvimento causa um impacto e modifica a forma do bebê de ver o mundo e o seu comportamento. Sim, porque agora ele deixa de ser aquele bebê que não sabia sentar, para um bebê que sabe sentar, ou um bebê que passa de sentar para andar. Então, ele se torna um novo bebê, ele se torna uma nova pessoa. Então, não tem como ele ser o mesmo bebê de antes. Da mesma forma que quando a gente aprende com as nossas experiências, a gente muda. Pode ser que a gente mude o comportamento. Com o bebê funciona basicamente do mesmo jeito. E aí, os saltos variam, a forma que causa impacto no bebê dos saltos varia, porque cada habilidade, o bebê reage de uma forma diferente. Pode ser que o salto que o bebê tenha quando ele aprende a engatinhar, né, na fase do engatinhar, seja diferente do salto que ele tenha na fase que ele está aprendendo a andar, ou na fase da alimentação. Então, vão variar. Ele não vai ter o mesmo padrão em todas, porque são habilidades diferentes, são formas de ver o mundo diferentes também. E aí, agora eu separei para vocês os principais saltos. Não que os outros não sejam mais importantes, eu também não vou generalizar, mas é o que eu vejo na minha prática clínica, é o que eu vejo em grupos de mães, é o que eu vejo com pacientes que eu atendo. Então, eu vou falar os principais e o que eu passei também como mãe. Eu vou falar os principais saltos de desenvolvimento, o impacto no bebê. Pode ser que o seu bebê reaja de uma forma menos impactante a esses saltos e mais a outros que talvez eu não fale aqui. Mas, no geral, esses são os principais saltos e cada bebê reage de uma forma. Eu gosto sempre de enfatizar isso. O salto de desenvolvimento, ele dura também algumas semanas. Você pode estar passando por ele pensando, ai, meu bebê acorda toda hora, meu bebê despertava 1, 2 vezes para mamar, agora ele está despertando 5, 6. Ele já tá assim há 2 semanas, eu não aguento mais. Eu sei que esse momento pode ser muito cansativo, mas passa. Leva algumas semanas, mas passa. Por isso que é importante continuar mantendo a rotina do bebê, para que ele tenha o melhor sono possível, ainda que ele esteja passando por esse momento transformador que é o salto de desenvolvimento. E aí agora eu vou falar um pouco sobre o salto de desenvolvimento do 3º mês. No salto de desenvolvimento do 3º mês, o bebê ele nasce com a visão ainda muito debilitada, e a visão dele vai se formando, vai melhorando depois que ele nasce, né? E também por ele ficar no útero, num lugar muito quente, aqui é tudo muito claro, muita novidade. Então, a visão dele vai se desenvolvendo ainda aqui fora. Em torno de 3 meses, a visão dele vai estar muito melhor. E aí, isso deixa o bebê extremamente mais agitado. Agora ele consegue enxergar melhor as cores, ele consegue enxergar melhor as pessoas, as coisas, os brinquedos, tudo. E aí ele quer ficar mais tempo acordado, ele desperta mais. Isso pode causar um grande incômodo dele. Então o salto de 3 meses, ele também tem uma marca muito forte, justamente porque é quando o bebê começa a ver de uma forma. O segundo salto que eu vou falar agora, gente, é o salto de 6 meses. E sinceramente, pessoalmente falando, eu não conheço ninguém que não tenha nenhum bebê que não tenha passado por ele de uma forma bem marcante. O salto de 6 meses é quando o bebê ele começa a sentar sem apoio. Então a coluna dele já fica mais ereta, ele consegue sentar melhor sem apoio. É a fase também que o bebê começa a introdução alimentar. Em alguns casos é quando a mãe volta da licença maternidade.
O bebê também começa a se jogar pra frente querendo engatinhar. Então, existem vários marcos ali importantes do desenvolvimento do bebê e isso causa bastante agitação no bebê. Geralmente, os bebês no salto do 6º mês é um salto longo, então a gente chama de um super salto porque dura mais tempo. Dura algumas semanas também, mas geralmente ele dura mais tempo. O bebê ele desperta várias vezes durante a noite. Uma característica marcante desse salto também é que o bebê, além dele despertar várias vezes durante a noite, ele quer ficar sentado, ele fica despertando e levantando, porque para ele é muito legal. Imagina, ele só fica deitado e de um dia pro outro ele começa a ficar sentado. Que maneiro! Para ele é muito legal, gente. Ficar deitado é chato, não faz mais sentido. Ele só quer ficar sentado, então ele quer ficar acordando durante a noite para poder ficar treinando essa habilidade que ele conquistou. Para ele isso é muito legal, ele fica muito agitado, então é um salto também muito importante. Outro salto também que marca muito é o salto dos 8 meses. E aí também é conhecido como a angústia da separação. Nessa fase, o bebê, mais ou menos, o bebê começa a entender mais que ele não é parte da mãe. E aí isso pode causar uma insegurança no bebê. O bebê, ele tem esse salto marcado por ele acordar gritando, chorando, querendo ficar com a mãe o tempo todo. Ele sente que ele não faz mais parte da mãe e isso causa sofrimento para ele. Então é um salto também super marcante, está bastante presente. E aí depois vem o salto do 9º mês. Nesse momento o bebê já começa a ficar em pé, ele já começa a andar assim com apoio. Ele começa a reproduzir cada vez mais os comportamentos do adulto, se dá pelo neurônio espelho dele, que ele reproduz o comportamento que os pais reproduzem, ele já tem mais firmeza nas mãos. Então esse salto também ele é bem presente. O bebê adquire várias habilidades com 9 meses. E aí vem o salto de 12, 3 meses mais ou menos, que é quando a criança começa a andar. Então a criança passa de um bebê que só fica sentado, que só engatinha ou que só fica em pé com apoio para uma criança que consegue andar sozinha. Ela consegue ir para onde ela quer, ela consegue pegar o que ela quer, ela não precisa mais dos pais para fazer isso. Então a criança ela fica muito animada e muito agitada com esse salto. E aí ela pode querer acordar à noite simplesmente querer andar pela cama ou pelo berço ou por onde ela estiver dormindo. Enfim, então ela vai querer acordar durante a noite para poder treinar essas habilidades, porque é muito mais legal, gente. É muito mais legal ficar andando e correndo do que ficar deitado, imagina. Então, essas que eu falei são as principais, né? São pelo que eu observo na minha parte clínica, na minha prática clínica, pelo que eu observei como mãe, pelo que eu observo em grupos de mães e reuniões de mães, esses são os saltos mais presentes. Não quer dizer que não vão existir outros. Existem muitos saltos, porque durante o primeiro ano a criança adquire várias habilidades. Mas é importante pensar também que esses saltos duram umas semanas. Você não está fazendo nada de errado. Faz parte do desenvolvimento do bebê, até porque o bebê, o bebê humano nasce muito, muito maturo. Então, o sistema nervoso dele, ele vai amadurecendo conforme o tempo. E isso mexe com o emocional da criança, sim. E é importante nesse momento a gente ter paciência, continuar com a rotina, continuar ali acolhendo, porque essa fase vai passar. Você pode estar exausta agora, você pode estar muito cansada, você pode estar 2 semanas sem dormir direito, porque a criança desperta várias vezes, mas vai passar. E faz parte do desenvolvimento da criança, não tem como fugir. Todas as crianças passam pelo salto. Só que uns mexem mais com a criança, outros mexem menos. Depende de cada criança, depende de cada salto, mas uma coisa é fato, todas vão passar e não tem como fugir disso. Gostaram, gente, do conteúdo? Vocês acharam interessante? Vocês sabiam disso? Então, deixa um comentário aqui falando qual foi o salto de desenvolvimento que seu filho passou, que mais mexeu com ele, que mais fez com que ele acordasse. Falem aqui as suas experiências, vamos trocar experiências. Também comentem aqui se vocês querem que eu fale sobre algum assunto específico, se vocês querem que eu fale melhor de cada salto, que eu faça vídeos para cada salto. E não deixem de se inscrever, não deixem de dar o like e compartilhar também para que mais mães saibam que é normal, que faz parte do desenvolvimento do bebê e que vai passar. No vídeo de hoje eu vou falar sobre violência obstétrica. Olá, meu
nome é Daniela, eu sou psicóloga e mãe de 2. Então, a violência obstétrica, ela pode acontecer em qualquer momento da gestação e do parto. E pode ser causada por qualquer membro da equipe de saúde ali que dá assistência para a mulher, não somente pelo obstetra, mas pode ser causada pela enfermeira, pela pediatra, enfim, qualquer membro ali da equipe de saúde. Muitas das vezes essa violência vem disfarçada de forma sutil e a mulher não percebe que ela está sendo violentada. Então eu vou falar aqui um pouco alguns itens que fazem parte da violência obstétrica que talvez que você não saiba. A gente precisa estudar, precisamos nos empoderar de conhecimento para que a gente saiba o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Não podemos deixar o conhecimento na mão de terceiros, não podemos terceirizar o conhecimento. Nós temos que nos empoderar de conhecimento para que a gente saiba, conheça todo o processo, tanto da gestação quanto do parto, e para que a gente saiba o que pode ser feito. Nós precisamos defender esse momento, que é o momento é nosso. Nós somos protagonistas e essas lembranças vão ficar marcadas para sempre na nossa memória. Parto não tem replay, gestação não tem replay. Antes de eu falar aqui sobre essas características que fazem parte da violência obstétrica, se inscreva aqui no meu canal, dê um like para que você continue recebendo todos os vídeos que eu posto aqui semanalmente. Então, vou falar agora um pouco sobre os itens que fazem parte da violência obstétrica. Tricotomia, que significa raspar os pelos. Se você não quiser, você não tem necessidade de raspar os pelos durante seu parto. E ninguém pode obrigar também a você raspar os pelos, ninguém pode te coagir, ninguém pode induzir você a fazer isso se você não quiser. E nem precisam oferecer. Número 2, lavagem intestinal. Gente, é muito comum fazer cocô, vomitar na hora do parto, quando é parto normal. É muito comum. E ninguém precisa fazer lavagem no seu intestino para que você não faça cocô na hora do parto. Até porque é fisiológico. Quando você tá no expulsivo, você faz força, você acaba fazendo cocô. No meu parto, eu vomitei. No meu parto, eu fiz cocô. E é normal, lá na hora a gente fica tão dentro do mundo da partolândia, a gente só quer que o bebê nasça que a gente nem liga pra isso. Depois que a gente vai perceber, a gente tá lá na hora do expulsivo fazendo os puxos, fazendo aquela força involuntária que a gente acaba fazendo cocô, vomitando, e a gente nem liga pra isso, a gente só quer que o bebê nasça. Então ninguém pode te coagir a fazer limpeza intestinal porque você pode fazer cocô na hora do parto, porque isso é super comum, muitas mulheres fazem cocô na hora do parto, isso é natural. Posição para parir. Nenhum médico pode te induzir a fazer a posição que eles querem, que é melhor para eles, para você parir. Você não é obrigada a parir deitada. Essa é uma posição ginecológica que geralmente os médicos preferem, porque eles têm uma visão melhor da saída do bebê, mas você não é obrigada. Inclusive, uma das melhores posições para parir é de cócoras, que facilita a saída do bebê. Anatomicamente, o nosso corpo foi feito dessa estrutura, porque é muito mais fácil o bebê sair quando você está agachada do que deitada, para ver. Nosso corpo faz esse movimento. Então, essa posição também de cócoras pode facilitar a saída do bebê e diminuir os riscos de lacerações. Lacerações são rasgos. Então, você não precisa parir deitada porque o médico quer. Essa posição é melhor para ele. Você tem que escolher a posição que o seu corpo está dizendo para você parir. Lá no momento do parto, você vai saber. O seu corpo vai te falar qual é a melhor posição para você parir. E você tem que fazer a posição que você quer e não que os outros querem que você faça. Episiotomia, gente, é polêmica. A episiotomia é o corte no períneo. Antigamente era muito comum a gente ver vários médicos fazendo em todas as mulheres de rotina. Gente, não há evidência nenhuma, quando eu digo nenhuma, é nenhuma, de que a episiotomia traz algum benefício ou acelera o parto. Muitas pessoas usam a frase que é melhor a gente fazer um corte do que o bebê nascer e rasgar tudo e fazer uma laceração maior. Mas a episiotomia em si já é uma laceração, já é um rasgo, né? Não é laceração, já é um rasgo super grande. Então, às vezes, o bebê vai nascer e não vai rasgar nada. Ou, às vezes, o bebê vai fazer um pequenininho corte de 1, 2 pontos. E aí, na episiotomia, você tem que levar vários pontos, porque o médico vai lá e corta. Não tem como saber o quanto o bebê vai lacerar, o quanto o bebê vai rasgar na hora que ele vai nascer. Inclusive, eu conheço várias mulheres que o bebê nem rasgou, que elas tiveram um períneo íntegro, não tiveram nenhum rasgo. Então não é necessária a episiotomia, não há evidência nenhuma de que isso é benéfico para o parto e para a mulher. Manobra de Christeler. Manobra de Christeler antigamente era muito comum, inclusive isso aconteceu com a minha mãe, com algumas mulheres da família, e elas não sabiam que isso é violência obstétrica. É uma manobra que consiste em: você já está deitada porque escolheram que você tem que parir deitada, já é uma posição que não facilita muito a saída do bebê. Aí vem uma pessoa da equipe ali que tá dando assistência ao parto e empurra a sua barriga, forçando a saída do bebê. Gente, parir é fisiológico.
Não precisamos de alguém empurrando, fazendo força para o bebê nascer. Nosso corpo, ele já faz os puxos involuntários. A gente sente vontade de fazer puxo, na verdade, a gente faz força já. E não precisa de alguém empurrando a sua barriga. Isso é uma violência obstétrica. Nenhum órgão de saúde recomenda isso mais. Ocitocina sintética, também é conhecida como sorinho, né? O médico vem, uma equipe da saúde vem e fala assim, quer sorinho? Vou botar um sorinho aqui. Não te dizem que nesse sorinho tem uma coisa chamada ocitocina sintética. O nosso corpo, ele já produz ocitocina no trabalho de parto. A ocitocina é um hormônio presente tanto na amamentação quanto no parto. Ele tem a ação de expulsar, né? Vamos dizer. A ocitocina, ela faz parte toda do trabalho de parto. Então, quando alguém da equipe da saúde vem e coloca um sorinho com ocitocina, isso acelera o trabalho de parto. Isso é bom? Não. Porque além de acelerar o seu trabalho de parto, aumenta muito as dores da contração. Então, algumas das mulheres começam a se desesperar nesse momento, começam a pedir cesariana e aí acabam caindo em cesarianas desnecessárias porque tiveram um parto induzido sem necessidade. Um trabalho de parto, ele é longo, ele demora. Aí, imagina a mulher tá sentindo uma dor de 1 a 10, vamos botar aí, ela tá sentindo uma dor 3. Aí a pessoa vai lá, coloca ocitocina sem necessidade, uma ocitocina sintética, e a dor vai de 3 para 10. A mulher começa a sentir tanta dor que ela acha que não vai aguentar, ela acha que vai morrer. E não precisa usar ocitocina sintética se o parto está fluindo da melhor forma possível. O nosso corpo, ele sabe parir, o nosso corpo parir fisiológico. E a ocitocina sintética, além dela acelerar o parto, ela aumenta muitas dores e muitas mulheres não aguentam essas dores sem necessidade. Então, muito cuidado quando alguém vier e falar assim, vou botar um sorinho aqui em você. Busque saber o que tem nesse soro, porque muitas das vezes, infelizmente, eu sei que é muito ruim falar isso, mas muitas das vezes não avisam que tem ocitocina. Muitas vezes você chega na maternidade e eles querem acelerar o seu parto para você ficar menos tempo lá. E não, parir demora. No meu parto, eu vou contar uma história pessoal. Quando eu cheguei, eu pari numa maternidade particular, que era humanizada, que era isso que dizia no site, né? Uma maternidade humanizada, que de humanizada não tinha nada. E quando eu cheguei, eles queriam perguntar se eu queria cesárea, ou se eu queria parto normal, fisiológico mesmo, ou se eu queria agilizar o parto e colocar ocitocina. Mas pelo menos eles perguntaram, né? Infelizmente, tem alguns lugares que simplesmente vão lá e colocam. Falei que não queria ocitocina, que não precisava, que eu ia esperar fluir da forma mais natural possível. Gente, eu falei aqui uma das violências obstétricas que são mais rotineiras, mas existem algumas violências obstétricas também que são disfarçadas e que muitas mulheres não conhecem, como por exemplo, desencorajar a mulher na hora do trabalho de parto dela. Aconteceu comigo, eu já vou contar. E falsas indicações para levar para uma cesariana desnecessária. Infelizmente, inventam histórias para levar para uma mulher para uma cesariana desnecessária. Às vezes o sonho daquela mulher é ter parto normal, mas inventa um motivo para levar ela para cesárea, porque para agenda do médico melhor. Que a verdade seja dita. Estima-se, né, os maiores órgãos de saúde, que a taxa normal de cesariana é de 15%. Aqui no Brasil, o Brasil é o segundo maior país do mundo com taxa de cesariana. Aqui as taxas de cesariana passam de 50% na área pública e chegam até 90% na área privada. Olha a quantidade de cesariana desnecessária. Muitas das vezes as mulheres sonhavam com parto normal, ou elas foram desencorajadas, ou elas tiveram falsas indicações de cesárea. Então é muito importante conhecer, saber o que é uma indicação real de cesárea e o que não é, para você não ser enganada. Como eu falei anteriormente, eu tive meu primeiro filho numa clínica particular que se dizia humanizada. Chegando lá, eu fui desencorajada, porque a médica perguntou se eu queria ocitocina sintética, se eu queria esperar pra parir de forma normal, ou se eu queria cesárea. Eu falei que eu queria esperar, porque eu queria o mais fisiológico possível. E aí ela virou e falou pra mim, você não vai aguentar, com essas palavras. Nenhuma mulher aguenta, você não vai aguentar. Aí eu falei assim, vou aguentar sim. Aí ela falou assim, não, nenhuma mulher aguenta porque dói demais. Eu falei, mas eu vou aguentar e vou esperar. E foi assim que eu fiz. Meu trabalho de parto durou 22 horas, eu aguentei, tive meu filho de parto normal. Infelizmente, muitas mulheres sentem medo, porque tem pessoas do seu lado que desencorajam e elas acabam aceitando e elas não percebem, não se dão conta de que isso é melhor pro médico, não pra elas. Eu tinha um emocional eu trabalhei bastante meu emocional, né? Eu sou psicóloga também.
estudei bastante, então eu sabia o que podia, o que não podia. Eu sabia que ia doer mesmo, mas a dor é diferente do sofrimento. Sentir dor é inevitável, o processo é doloroso, mas sofrer não é inevitável, entendeu? Então a gente tem que estudar, a gente tem que conhecer a equipe de saúde. Eu sei que infelizmente nem todo mundo tem essa oportunidade, mas a gente tem que saber o que é real, o que não é, pra gente virar e falar, não, eu não quero. E saber que isso é melhor pro nosso parto. Saber que isso é melhor para nossa gestação. Nós temos que nos empoderar de conhecimento. Hoje o conhecimento está aí, a gente precisa dominar. Então, é muito importante que nós sejamos protagonistas desse momento. Não só no parto, mas nos empoderando de conhecimento para saber o que é melhor e o que não é para nós. Não podemos mais deixar nossa vida, um momento desse, tão precioso, que vai marcar nossa vida. Porque não vai marcar a vida de mais ninguém, do jeito que vai marcar nossa vida, vai marcar nossa vida. Então a gente não pode deixar um momento como esse na mão de terceiros. Nós temos que dominar e literalmente sermos protagonistas em todas as esferas. Se vocês têm qualquer dúvida sobre todo assunto que eu trouxe nesse vídeo, comente aqui, me diga como é que foi seu parto, como que tá sendo o preparo aí. Passe esse vídeo para mais mães que vocês conhecem, que estão grávidas, para elas poderem ter conhecimento, para que esse momento seja um momento mágico, marcante na vida delas. Muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui e até o próximo vídeo.